Salve, salve galerinha, tudo bom com vocês? Então galera, trouxe aqui algumas questões de direito constitucional que servem para as provas dessas três polícias: Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e PRODEPEN. As questões eu peguei dos últimos concursos da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e o último de 2018 da ABIN também, certo? Aqui eu trouxe algumas questões e depois eu vou postar outras questões sobre outros assuntos, né? Aqui são assuntos variados, todos da banca CESP, obviamente, né? Então vamos lá. Um bate-bola rapidão aqui, galera. A primeira questão. A hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos depende de sua aprovação por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional. E aqui, pessoal, o que vocês acham? Certo ou errado? A questão ela não está completa. Para que o tratado internacional tenha a, a hierarquia constitucional, não é basicamente isso, né? Tem que ter 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional em duas vezes. São duas votações em cada casa. Porém, tem esse pequeno detalhe da banca CESP. Quando você não consegue negar uma questão, é porque o gabarito dela está certo. Então você procure um erro. Se não tem um erro ali para você apontar isso está errado, então muito provavelmente essa questão está certa. Que é o caso dessa. Faltou um pequeno detalhe, mas o gabarito está certo. Beleza? Vamos para a próxima. A competência da PRF, instituição permanente, organizada e mantida pela União, inclui o patrulhamento ostensivo das rodovias e das ferrovias federais. Aqui é um detalhezinho que pode pegar alguns desprevenidos, né? Você pensa, não, como não tem a Polícia Ferroviária Federal, então a PRF vai lá atuar nela. Não, não é atribuição da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, fazer o patrulhamento das ferrovias, mesmo que a gente não tenha aí a PFF. Essa aqui é letra da lei, pessoal, não pode errar. Vamos lá. Em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar de propriedade particular, desde que assegure a consequente indenização, independentemente da comprovação da existência de dano, que nesse caso será presumido. Aqui, pessoal, é um caso ali de força maior, uma perseguição, uma coisa, a polícia ou qualquer outro agente público precisa usar um imóvel particular, por exemplo, para ficar esperando um flagrante que está acontecendo. Essa indenização, ela pode existir? Sim, ela pode existir, mas ela depende de comprovação de dano. Não é independente, ela é dependente de comprovação de dano, certo? Então, gabarito aqui errado. Vamos lá. A segurança viária compreende a educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito, vetores que asseguram ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Pessoal, letra da lei. Não pode errar, certo? Educação para o trânsito, engenharia de trânsito e fiscalização de trânsito são vetores da segurança viária. Gabarito certíssimo. Beleza? Vamos para a próxima. São constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio, né? Questão mole foi dada essa daqui, né? Às vezes a pessoa pensa, vou botar a balaclava lá, quando for fazer as prisões, o cara não vai saber quem é eu. Meu amigo, é direito do preso. Ele vai saber quem foram os agentes que realizaram a prisão. Ele vai saber o nome, ele vai saber em qual instituição trabalha. Então aqui, gabarito certíssimo. É um direito do
preso, direito constitucional do preso. Próxima. Policial rodoviário federal com mais de 10 anos de serviço, vamos lá, mais de 10 anos de serviço, pode candidatar-se a cargo de deputado federal, devendo, no caso de ser eleito, passar para inatividade a partir do ato de sua diplomação. Pessoal, essa aqui é uma questão que não pode errar. Não pode errar uma questão fácil dessa. Essa regra se aplica aos militares. Não se aplica ao policial rodoviário federal, a nenhuma outra carreira, somente aos militares, que quando ele tem menos de 10 anos, ele vai ser afastado, ele vai ser exonerado, ele vai pedir a exoneração dele. Se ele tem mais de 10 anos, ele vai ficar agregado. Se ele for eleito, quando for diplomado, ele vai para a reserva, certo? Aí vai depender do tempo de serviço, ele vai para a reserva remunerada ou não remunerada. Então, gabarito errado. Próxima. Compete à Polícia Federal exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Mamão com açúcar essa daqui, galera. Questão certa. Lembrando, Polícia Judiciária são somente Polícia Federal no âmbito da União e Polícia Civil no âmbito dos estados. PRF não é Polícia Judiciária, Polícia Militar não é Polícia Judiciária, Polícia Penal também não. Não podemos errar uma questão dessa. Próxima. A Polícia Federal tem a atribuição de apurar infrações que exijam repressão uniforme, que tenham repercussão internacional. Infrações que exijam repressão uniforme, mas que tenham repercussão interestadual, devem ser apuradas pelas polícias civis e militares. Essa questão aqui, galera, tem 2 erros e um é muito grotesco. A Polícia Federal tem sim atribuição para apurar infrações que exigem repressão uniforme no âmbito internacional. Então, até aqui, beleza. Aí vamos lá. Infrações que exigem repressão uniforme, mas que tenham repercussão interestadual, também é competência da Polícia Federal. Polícia Civil pode apurar infração? Pode, mas quando não é caso da Polícia Federal, certo? Militares não apuram infrações, somente as infrações militares, infrações disciplinares militares, que não é o caso. Então, se botar Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, não apuram. Esse é o mais grotesco. Mas, lembrando, repercussão internacional e repercussão interestadual. Competência da Polícia Federal. Gabarito da questão errado. Vamos lá. Próxima. A competência para legislar sobre os vencimentos das polícias civil e militar do Distrito Federal é privativa da União, podendo o DF legislar sobre a matéria somente no caso de inexistência de lei federal. Galera, e aí? Essa daqui pode levar muita gente ao erro, porque você vai pensar, como assim? Polícia Civil e Militar, que é de competência estadual, quem vai legislar sobre isso é a União? Sim, até esse ponto tá certo, porque no Distrito Federal, quem paga os vencimentos, os salários dos policiais civis, dos militares, é a União, não é o DF. Por isso a competência para legislar sobre isso é da União e é privativa da União. Atenção a esse detalhe. É privativa da União. Então, se a União ficar inerte, o DF pode agir? Não. Quando, no caso de competência privativa, só pode ser delegado para um outro ente por lei complementar, porque é uma previsão constitucional. Então, para ser delegado, para passar para outro ente, tem que alterar a Constituição, galera. Vamos lá, ó. Competência privativa só passa para outro ente por lei complementar. Não pode ser um simples ato administrativo, lei ordinária não pode fazer isso. Então aqui a questão está errada, galera. Gabarito errado. Próxima questão. Já botei até o gabarito aqui, mas vamos lá.
A exclusividade atribuída pela Constituição Federal de 88 à Polícia Federal para o exercício das funções de Polícia Judiciária da União impede a realização de atividade de investigação criminal pelo Ministério Público. E aí, pessoal, impede ou não? Galera, não impede. Entrando um pouco aqui na seara do processo penal, o inquérito policial, que é onde é feita normalmente a investigação criminal, é uma ferramenta dispensável. Não é obrigatória a existência do inquérito na persecução penal. Se o Ministério Público já tem todas as provas que acha necessária para oferecer a denúncia, ele pode ir direto, sem existência do inquérito policial. E, por outro lado, o Ministério Público também pode fazer investigações por conta própria, tanto no âmbito estadual como no âmbito federal, galera. Então aqui a questão está errada por dizer que impede a realização da investigação criminal. Beleza? Vamos lá, próxima. É permitida aos municípios a criação de guardas municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações, inclusive com atribuições de poder de polícia de trânsito. Gente, isso aqui é letra da lei, não pode errar, está lá na Constituição. Essas são as atribuições das guardas municipais: proteger os bens, os serviços e instalações dos municípios. Não é competência da guarda municipal subir morro atrás de bandido, não é competência. Na prática, é o que acontece? Sim, é o que acontece, porque normalmente as cidades, elas criam um órgão específico para o trânsito. E a guarda municipal acaba meio que fazendo o mesmo serviço da polícia militar. Mas por que faz isso sem previsão constitucional? Eles só realizam prisão em flagrante. Prisão em flagrante, qualquer cidadão pode realizar, independente de ser policial ou não. É por isso que eles fazem esse tipo de trabalho, certo? Então, a questão aqui está totalmente correta. A letra da lei não pode errar. Próxima. O direito à liberdade de expressão artística, previsto constitucionalmente, não exclui a possibilidade de o poder público exigir licença prévia para a realização de determinadas exposições de arte ou concertos musicais. Essa licença prévia, a gente pode até acabar se confundindo, mas muita atenção. Aqui, a Constituição diz expressamente que a liberdade de expressão artística, ela independe de licença prévia ou censura prévia. Não pode haver. O gabarito aqui é errado. Mas para fazer um show, a empresa tem lá que na prefeitura pegar um alvará, tem que ter uma licença dos bombeiros. É diferente. Se aí você vai comunicar às autoridades que vai ocorrer aquele evento. Mas não é licença prévia, não é esse tipo de licença necessariamente para realizar o show, certo? É só a licença que a gente busca nessa situação, é uma licença para que ocorra o evento de forma segura. O Estado, o ente público vai ali só se assegurar que ali não vai ocorrer perigos maiores para quem está lá, certo? Então, gabarito errado. Vamos para a próxima. De acordo com o STF, é inconstitucional proibir que emissoras de rádio e TV difundam áudios e vídeos que ridicularizem candidato ou partido político durante o período eleitoral. Essa é uma questão que a gente pouco vê por aí, certo? Mas a questão está certa. Mas por que houve esse debate? Com a lei de eleições, a lei das eleições de 1997, ela previa que programas de humor, na época só tinha programas de humor na televisão, rádio e jornais, né? Não poderiam fazer nenhum programa ou propaganda que
ridicularizassem ou que tivessem sátiras sobre candidatos ou partidos políticos nos 3 meses que antecedessem as eleições. Só que, obviamente, isso é inconstitucional, a questão da liberdade de expressão. Obviamente, não podemos esquecer daquele detalhezinho. O meu direito termina quando começa o do outro. Não é porque é permitido fazer sátira que você vai cometer crimes. Tudo tem seu limite. Mas a questão aqui está correta. O STF declarou inconstitucional o artigo que proibia que as emissoras realizassem propagandas ou programas que ridicularizassem ou tirassem sátiras de candidatos ou partidos políticos. Apesar do ordenamento jurídico vedar a extradição de brasileiros, brasileiro devidamente naturalizado poderá ser extraditado se comprovado seu envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. Gente, essa é uma questão batida sobre extradição, naturalização, né? Cai muito, ela despenca nas provas. E você não pode errar. É uma questão desse assunto, você não pode errar, tem que dominar o assunto. Quanto à extradição de brasileiro naturalizado, ele só pode ser extraditado por crime comum que ocorra antes da naturalização ou por crime de tráfico de entorpecentes ou afins após a naturalização. O cara tem 30 anos que mora no Brasil, já é naturalizado, ele vai cumprir a pena dele e depois vai ser expulso, vai ser mandado de volta para o país dele. Então aqui o gabarito está correto, certo? Lembrando que brasileiro nato não é extraditado de forma alguma. E estrangeiros não podem ser extraditados por crimes políticos ou de opinião. Próxima questão. Ainda que, em regra, inexista distinção entre brasileiros natos naturalizados, o cargo de oficial das Forças Armadas só poderá ser exercido por brasileiro nato. Essa questão também, galera, de cargos privativos de brasileiros natos, vocês têm que saber. Aqui a questão está certa. Vocês têm que lembrar da linha de sucessão do presidente da República. Todos os cargos que podem suceder o presidente da República não podem ser ocupados por estrangeiros, por brasileiros naturalizados, no caso, que seriam presidente da República, vice-presidente da República, ministro de Estado da Defesa. Somente esse. Qualquer outro cargo de ministro de Estado pode ser ocupado por brasileiros naturalizados. Aí temos presidente do Senado Federal, presidente da Câmara. O naturalizado pode ser deputado federal, pode ser senador. Ele não pode ser presidente da casa. Pode ser presidente de uma das mesas também, sem problemas. Ministro do STF, independente, nenhum ministro não pode ser ministro do STF, porque lá no STF não é eleição que ocorre para eleger o presidente da casa, é feito um rodízio, então todos os ministros uma hora vão ser presidentes, por isso que não pode ser, certo? E da carreira diplomática também não pode ser. E oficial das Forças Armadas. Forças Armadas são Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira. Oficial da Polícia Militar pode ser? Pode. Do Corpo de Bombeiros? Pode também. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Dada a previsão constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado a outra, o ordenamento jurídico veda que obrigações de reparação de danos sejam estendidas aos sucessores do condenado. E aí, pessoal? O artigo 5º prevê expressamente que a pena não passará da pessoa do condenado, mas essa pena que ele se refere é somente a pena privativa de liberdade ou a restritiva de direitos. A pena de reparação de danos, ela pode sim ser estendida aos sucessores, né? Então aqui a questão está errada, porque o ordenamento jurídico não veda. Quanto a essa extensão aos sucessores, é no caso de o cara foi condenado a reparar um dano e morreu.
A obrigação de reparar o dano continua. O espólio dele, ou seja, os bens que seriam de herança é quem vão responder, vão ser usados para reparar o dano. Ah, mas o dano dele vai custar 100 mil, a herança dele é 50 mil. Certo? Vai pegar esses 50 mil, vai reparar o que der de reparar. E só. Os herdeiros não vão ter que complementar a renda. Obviamente que não. Só vai se limitar ao quinhão, vai se limitar ao limite da herança. Certo? Então, gabarito errado. E é isso, pessoal. Siga a gente lá no Instagram. A gente está lá com ponto certo concurso. Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando a gente lá que a gente vai dar toda a atenção para vocês, certo? Valeu, obrigado.